Olá, tudo bem? Gabi Cazzi aqui para nossa quinta aula de vinho. Olha que legal, eu adorei esse lugar para dar aula, então eu voltei aqui para fazer essa quinta aula com você. E eu vou te falar o seguinte, um segredo, e esse segredo tem a ver com o preço dos vinhos. Veja bem, eu moro em Buenos Aires, capital, ou seja, Caba, que quer dizer Ciudad Autônoma de Buenos Aires. Aprende isso, que é legal. Buenos Aires é que nem São Paulo, Grande São Paulo, Rio Grande, Rio. Então, assim, Buenos Aires, de uma maneira geral, se você só falar Buenos Aires, você está incluindo a província e a capital. A capital é a cidade autônoma, tá? É onde está a sede do governo federal. E lá, naturalmente, como em outras províncias e como é comum aqui na Argentina, as pessoas tomam vinho. E é uma bebida, inclusive, que você aprende a tomar com coisas que no Brasil normalmente a gente tomaria com cerveja. Então, vou te dar um exemplo de churrasco, por exemplo. Churrasco no Brasil, normalmente a gente toma com cerveja. Aqui na Argentina, a gente acompanha a carne de churrasco, que a gente chama de assado. Assado é o churrasco em si, né? Parrilla é a churrasqueira. E também existe o prato que é parrilhada, né? Parrilhada, que já é outra coisa. E assado também pode ser o nome de um corte específico de carne, que é a costela, feita na brasa, tá? Pode fazer no forno também, eu faço, fica uma maravilha, na panela, enfim. Então tem o corte, mas o assado, de maneira geral, é o churrasco. E aí, como se come assado na Argentina? Com vinho tinto de preferência, um bom Malbec. Malbec, é assim que a gente pronuncia o L aqui, tá? Essa história de falar L com som de U é um vício de linguagem desse fonema em português, né? O L em português normalmente é pronunciado com U, como Brasil, por exemplo. E aqui não, o L é som de L mesmo. Então, Malbec, aqui a gente vai falar Malbec. Bom, eu comecei dizendo nessa aula de hoje que nós iríamos falar sobre preço. E eu estava conversando aqui com o sommelier, ele me falou várias etiquetas. Etiqueta é rótulo. E aí chegamos no preço. E o que eu já sabia, e eu pude confirmar, é que, por incrível que pareça, aqui em Mendoza, os preços são tão caros quanto Buenos Aires. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a expectativa que uma pessoa tem, de maneira geral, é imaginar que em Mendoza, que é a capital internacional do vinho argentino, deveria ter preços melhores. Verdade, deveria, mas não tem. Porque o que acontece é o seguinte, os grandes compradores de vinho compram quantidades enormes e levam para a capital. Então eu me arrisco a dizer, e eu tenho comprovação, isso aqui é uma vinha, tá? Parece que é um troço seco na parede, mas é a própria pezinho da uva mesmo. É de madeira mesmo, não é desenho, não é arte, não, é madeira mesmo. E lá em Buenos Aires, lá na capital, como a gente gosta de falar, você encontra preços muito bons às vezes, principalmente nos supermercados tinos. O que não tem lá muito assim garantido num tino da vida, tinos são os supermercados que são geralmente tocados por famílias chinesas e que têm preços interessantes para algumas coisas, para outras são caras, tipo óleo de cozinha, esse tipo de coisa é caro no tino. Agora vinho é barato. Vinho é mais barato no chino do que numa vinoteca, do que num supermercado grande, enfim. Claro que às vezes tem promoções no supermercado grande, você tem que estar sempre atento. Tem também os fornecedores e tudo mais. Mas, de maneira geral, esses vinhos chegam na capital por bom preço, porque saem daqui aos lotes. E aqui mesmo em Mendoza, eles ficam no preço que eles têm. Então, não é mais barato. Não é porque você está aqui que você vai encontrar vinhos mais baratos. Então essa é a estrutura da aula de hoje, anota no cadernão, que você fala, eu vou para Mendoza, vou comprar vinho baratinho. Não é por aí. O que você vai fazer aqui em Mendoza é aprimorar o seu paladar para experimentar vinhos novos,
vinhos de qualidade, com muita gente que entende, com muita gente que estuda, diretamente da bodega. E aí você vai ter as degustações, que são muito interessantes, que aqui a gente chama de cata. Você já viu isso numa aula anterior, não necessariamente na anterior, mas eu sei que eu já falei sobre isso, esse conceito de degustação que a gente fala no Brasil, aqui a gente chama de cata. O verbo é catar. Catar que nem a gente fala com criança, meu filho cata esses brinquedos aí do chão. O verbo catar é a mesma coisa, só que aqui é catar vinho. E as degustações nas bodegas, sim, valem super a pena. Você paga um valor, como eu vi, tem vídeo no meu canal do YouTube mostrando a minha ida nas bodegas. Então, por exemplo, tem bodega lá, sei lá, o Bodega Terraça de Los Andes, aí você paga 1.500 pesos, que é normalmente o preço de uma boa garrafa de vinho, e aí você degusta 4, 5 vinhos. É pouquinho, mas é muito bom, você degusta realmente e aprende qual o paladar que te seduz mais, que vinhos que você sentiu que desceram melhores, a acidez, a cor, é fantástico, você realmente aprende, é isso que tem que ser feito aqui em Mendoza. Outra coisa que você que você pode aprender aqui em Mendoza e que de repente na capital você tem menos oportunidade no dia a dia, a menos que você procure alguém especializado, um fornecedor especializado, uma vinoteca especializada, é encontrar etiquetas diferentes. Etiquetas são rótulos. Então, por exemplo, aqueles vinhos mais comerciais você vai encontrar em todos os supermercados, né? Na carta de vinhos de restaurantes comuns e no tino. Agora, eventualmente vinhos de bodegas menores, né? Que tenham produções artesanais, ou uma produção de uma bodega boutique, ou uma produção limitada, ou uma produção que foi destinada à exportação, mas um lote ficou por aqui. Então, essas raridades, essas preciosidades, essas pérolas, você encontra em Mendoza com mais facilidade. E aqui é um lugar. Então, por exemplo, dá um exemplo assim bem simples para quem já gosta de vinho e que eventualmente até conheça um pouco de vinho argentino. No Dom Julio, que é um restaurante que eu amo em Palermo, que foi considerado o melhor restaurante da América do Sul, tem uma cava, que é uma adega, né? Linda, maravilhosa lá. E tem uma carta de vinhos muito boas. E você ali, como é um restaurante que tende a ser um pouco mais caro, você dá uma olhada na variedade que você gosta, né? No varietal que você gosta, no caso Malbec é o que eu estou mergulhando bastante atualmente. E você dá uma olhada nos preços, né? Então, assim, com uma gama de preço que não é tão alta, eu lá tomei esse Pala Corazón e gostei. Aqui tem também. Agora, em qualquer outro lugar você não encontra. Eu escolhi para provar esse vinho aqui, ó. Tá? Ele chama La Bodeguita Fondo. Ele é um vinho Malbec artesanal que junta duas safras de anos diferentes, de 2019, 2021, uma coisa assim, 2020. Agora eu já não me lembro o ano da colheita. Mas, enfim, para mim foi uma novidade. É um vinho elaborado por um sommelier, um enólogo daqui, que é irmão de um dos donos. Então ele falou desse vinho, eu falei, pô, legal, vou experimentar, e eu realmente gostei. É um vinho, você vê que ele tem uma cor muito bonita. A gente vai ter uma aula mostrando como é que você avalia a cor e tudo mais. Se você é membro do canal, você viu isso lá na bodega da Susana Balbo. Um pouco sobre isso, mas a gente vai se aprofundar mais para frente sobre a degustação em si. Eu pedi para acompanhar isso aqui, que é uma brusqueta de fungo portobello com cebola morada, que é cebola roxa. Mendoza é uma experiência, não é um feirão, não é um lugar para você encontrar bons preços de vinho.
Isso você pode encontrar em Buenos Aires, bons preços. Aqui é legal para você mergulhar no seu aprendizado, conhecer novos vinhos, conhecer etiquetas diferentes, escutar de especialistas e realmente vivenciar essa maravilha que é o mundo do vinho. Na próxima aula eu vou falar sobre um assunto importante, então não perca a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre um festival que acontece aqui em Mendoza, que é um dos mais importantes do mundo. E também é uma grande oportunidade, porque prova por A mais B que vinho não é coisa de gente rica, não. Vinho pode ser uma diversão bastante popular aqui em Mendoza. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo!